Turma, bom dia. A gente vai dar início a mais um dos nossos encontros referentes à disciplina de cirurgia bucomaxilofacial. Lembrem que a gente inicia a nossa disciplina falando um pouco a respeito de princípios de biossegurança adotados na prática cirúrgica. A gente teve uma aula onde a gente contextualiza um pouco esse pré-atendimento, falando inclusive da importância das condições, do entendimento das condições do paciente, bem como do impacto pré-cirúrgico, o impacto dessa dinâmica de biossegurança na qualidade do meu atendimento. E aí, depois desta abordagem, a gente precisa rever alguns conceitos que a gente já trabalhou também, e com isso a gente cai exatamente dentro da nossa aula de hoje. O manejo pré-operatório do meu paciente, ele passa pela compreensão deste paciente, entretanto, uma vez que se trata de procedimento cirúrgico, a gente sabe que existe a necessidade de que o meu paciente ele tenha ali perdido, ele tenha alterado o perfil, o padrão de sensibilidade em relação aos procedimentos que a gente vai realizar, porque senão os procedimentos eles estarão associados à dor e não é o que a gente quer. Então a anestesiologia ele entra exatamente com a finalidade de desenvolver esses procedimentos, diminuindo ao máximo o impacto, a experiência de dor dos nossos pacientes. Essa anestesia, ela está intimamente associada a essa diminuição, a essa perda da sensibilidade dos nossos pacientes, e ela é objeto de estudo da própria anestesiologia, enquanto ciência médica, enquanto especialidade médica. Do ponto de vista odontológico, a gente vai trabalhar mais especificamente com anestesia local. A gente já discutiu em alguns pontos ao longo da nossa formação de que não somos colegas, não somos profissionais que estão aptos à execução, por exemplo, de anestesia geral. A gente realiza, a gente executa a anestesia local, a gente vai dar uma passeada hoje sobre alguns desses pontos, para que, uma vez que a gente consolide o conhecimento adquirido até esta etapa, que a gente comece a estudar a respeito de técnicas cirúrgicas, especialmente aquelas associadas à exodontia, né, aos dentes não inclusos principalmente. Do ponto de vista de anestesia local, eu preciso rever alguns pontos anatômicos no contexto da anestesia odontológica. Isso me leva diretamente à anatomia do nervo trigêmeo. A gente sabe que a sensibilidade, especialmente na área da cabeça e do pescoço, ela está intimamente associada a ações de nervos que compõem os 12 pares de nervos cranianos, e no contexto destes nervos cranianos, o quinto par, chamado de nervo trigêmeo, é aquele onde a gente vai englobar a maioria das nossas ações. Esse nervo trigêmeo, ele possui um gânglio trigeminal, e a partir deste gânglio, 3 braços, 3 áreas muito específicas desse nervo, eles vão se dirigir mais especificamente para a área ocular, para a área maxilar e para a área mandibular, dando origem aos nervos oftálmico, maxilar e mandibular. Quando se trata de odontologia, a gente deixa um pouquinho de mão o nervo oftálmico e passa agora a incorporar os conceitos, os princípios referentes ao nervo maxilar e ao nervo mandibular. O nervo maxilar, mais especificamente, ele é um nervo de natureza sensitiva. O que é isso, professor? É um nervo que está intimamente associado à sensação. E o bloqueio das ações desse nervo, consequentemente, vai diminuir o impacto nocivo da dor em determinadas áreas. Nessa imagem, vocês conseguem observar o trajeto do nervo maxilar, onde a gente consegue emitir terminações nervosas intimamente associadas à inervação de elementos dentários.
especialmente pela ação do nervo alveolar superior. Vocês podem observar, por exemplo, que no trajeto aqui, ó, do nervo maxilar, ele vai emitindo projeções, terminações nervosas em direção aos elementos dentários, onde cada um desses feixes nervosos estão intimamente associadas à inervação de uma área muito específica. A esses braços, a gente vai chamar de nervo alveolar superior. E à medida que este nervo ele vai propiciando a sensibilidade de áreas para posterior, para porções de elementos dentários medianos, bem como para a área anterior, ele vai recebendo essa nomenclatura: nervo alveolar superior, posterior, nervo alveolar superior, médio, nervo alveolar superior, anterior. E eles vão inervar exatamente os dentes, os quais essa terminologia, os quais esse sufixo estão intimamente associados, tá? Então a gente tem uma observaçãozinha a fazer em relação a esse nervo alveolar superior. Se vocês observarem, quando eu saio aqui, ó, em direção ao alveolar superior médio, ele vai caminhando em direção aos premolares. Entretanto, a raiz mesiovestibular, aqui do meu primeiro molar superior, ela passa a ser inervada exatamente, na maioria dos eventos, por esta terminação, por esta inervação. Então, o nervo alveolar superior posterior, ele vai inervar os molares? Vai. O médio vai inervar os premolares? Vai. Entretanto, o nervo alveolar superior médio, ele também inerva a raiz mesiovestibular do primeiro molar superior. E o anterior, ele vai inervar exatamente os dentes de canino a canino, né? Canino, incisivo lateral e incisivo central de um hemiarco, de um lado. Canino, incisivo lateral e incisivo central do lado subsequente. Professor, essas terminações nervosas, elas estão diretamente associadas ao dente. Entretanto, a gente também possui no próprio nervo maxilar terminações nervosas, braços que estarão intimamente associadas à inervação de componentes moles, de tecido mole. Então, a minha mucosa palatina, a minha mucosa vestibular, ela vai estar inervada às expensas de braços nervosos, de terminações nervosas, especialmente do nervo nasopalatino para a região anterior e do nervo palatino maior para a região posterior. O nervo palatino maior, ele vai sair aqui, turma, mais ou menos à altura do meu segundo molar superior, cerca de 1 centímetro ali da minha margem cervical, e o meu nervo nasopalatino, ele vai sair, ele vai emergir exatamente na papila, ali atrás dos meus incisivos superiores, e ele vai ser responsável pela inervação da mucosa palatina anterior, que vai aqui desde o canino de um lado até o canino do outro lado. Quando eu pego essa área de tecido mole, de pré-molares até molares, quem é responsável pela inervação de toda essa minha área é o meu nervo palatino maior, ok? Então, para recapitular, eu tenho o meu nervo trigêmeo. Esse meu nervo trigêmeo, ele vai emitir 3 braços, um oftálmico que a gente vai deixar de mão por hora, um maxilar e um mandibular. Aqui no meu maxilar, eu vou ter terminações nervosas que estarão intimamente associadas aos tecidos duros e terminações nervosas que estão associadas aos tecidos moles. Quando se trata de tecido duro, o principal componente que eu trato é o meu nervo alveolar superior, onde ele vai emitir projeções para posterior e, consequentemente, inervar os meus molares, com exceção da minha raiz mesiovestibular, que vai ser inervada junto aos premolares,
pela terminação mediana do nervo alveolar superior. E os elementos dentários de canino a canino, que serão inervados pelo nervo alveolar superior anterior. Ok? Quando se trata de tecido mole, eu tenho meu palatino maior para a área posterior e eu tenho meu nervo nasopalatino para a área anterior. Ok? Aqui montado o meu fluxograma, eu consigo compreender a dinâmica anatômica de cada um desses elementos e com isso eu tenho suficiência para partir agora para o nosso segundo ramo, para o nosso segundo braço, que é o nervo mandibular. Nervo mandibular, que diferentemente do nervo maxilar, ele é um nervo misto. O que é isso, professor? Os nervos, eles podem ser sensitivos, como a gente falou lá no nervo maxilar. Eles podem ser nervos motores, que estão diretamente associados não à sensibilidade, mas à motricidade, ao movimento. E eles podem ser nervos mistos, que estão associados à inervação e sensibilidade, bem como à motricidade, ao movimento. Desta forma, o nervo mandibular ele é um nervo misto, onde, do ponto de vista odontológico, a gente vai prestar bastante atenção no trajeto do nervo alveolar inferior, do nervo bucal e do nervo lingual. O nervo bucal, mais especificamente, turma, se vocês observarem, ele sai exatamente aqui das terminações do nervo alveolar inferior, e quando ele chega mais ou menos aqui a nível de terceiro molar, ele vestibulariza um pouquinho. É por isso que a gente vai ver que no bloqueio de molares inferiores, a gente inicia uma injeção anestésica aqui, pegando quase que por vestibular do nosso terceiro molar, do nosso segundo molar, porque o objetivo é exatamente pegar a terminação nervosa do nervo bucal, famoso nervo da bochecha. A gente tem um nervinho aqui, ó, que vai partir para a inervação de mucosa lingual e, consequentemente, da língua do meu paciente, que é o meu nervo lingual. E aí eu vou partir agora para o trajeto do nervo que está intimamente associado aos tecidos duros, mais especificamente aos elementos dentários, que é o meu nervo alveolar inferior. Ele é um nervo, turma, que está diretamente associado à anatomia da mandíbula. É o que está de olho aqui no meu forame mandibular e no meu forame mentoniano, porque esse nervinho ele vem margeando a face interna da minha mandíbula, adentra no forame mandibular, ele entra como alveolar inferior, famoso NAI, e dentro do canal mandibular, dentro da minha mandíbula, ele adquire o status de nervo miloiódio, até que ele se exterioriza aqui no forame mentoniano e se traduz enquanto nervo mentoniano. Tudo isso é alveolar inferior. E tudo isso está intimamente associado à inervação dos meus elementos dentários de cada lado, de cada hemiarco. Isso significa que, em alguns momentos, eu precisarei recorrer ao bloqueio deste nervo. E a gente vai ver um pouco mais à frente, a gente vai rever, na verdade, porque são conceitos que a gente já repassa para vocês desde o quarto semestre. Se estiver indo rápido, vão falando, tá, turma? Visto essa parte anatômica, eu preciso agora compreender um pouco da dinâmica dos meus anestésicos locais. Eu já sei que eu preciso compreender o meu paciente, eu já sei que eu preciso orientar bem o meu plano de tratamento em relação à condição sistêmica do paciente. Isso passa, por exemplo, pela escolha do meu anestésico local. Eu já sei que eu preciso entender que o meu procedimento ele tem que ser seguro do ponto de vista de biossegurança, então eu não posso desprezar a utilização de todos aqueles equipamentos de proteção individual que a gente viu no nosso último encontro, e eu já compreendo parte da anatomia do meu paciente,
para que, após a compreensão desses anestésicos locais, eu realize, eu execute as minhas técnicas anestésicas. Como a gente havia falado, a gente trabalha especificamente com anestesia local. Essa anestesia local, turma, ela pode se dar por vias externas à boca, via extraoral, ou por vias intraorais, vias intrabucais. E aí, neste caso, a gente vai trabalhar mais especificamente com duas técnicas anestésicas. O famoso bloqueio anestésico ou as famosas técnicas de anestesias terminais, onde a principal técnica que a gente utiliza, do ponto de vista de anestesia terminal, são as técnicas do tipo infiltrativa. A gente vai ver daqui a pouquinho, onde a gente utiliza muito mais especificamente na área de maxila. Embora saibamos que entre os premolares, em toda a área referente aos premolares, a gente também consegue realizar essas anestesias do tipo infiltrativas na mandíbula, certo? E quem são esses anestésicos locais? Esses anestésicos locais são dispositivos, são fármacos que estão intimamente associados ao bloqueio dos canais de sódio, e isso faz com que as células despolarizem e, consequentemente, eu tenha o impedimento do fluxo nervoso, e, consequentemente, aquela área ali, ela estará dessensibilizada de forma temporária. Isso é o mecanismo de ação do meu anestésico local. Essa é parte da farmacodinâmica deste meu anestésico local. Esses anestésicos locais, eles podem ser anestésicos do tipo éster ou anestésicos do tipo amida. Os principais componentes do tipo éster a gente vai encontrar mais especificamente aqui, ó, a benzocaína, que é um anestésico tópico, onde a gente utiliza bastante no manejo pré-anestésico dos nossos pacientes, pré-infiltração anestésica dos nossos pacientes. E a maioria dos anestésicos que a gente utiliza infiltrando diretamente no nosso paciente são anestésicos do tipo amida, onde a gente destaca a ação da lidocaína, o principal componente anestésico trabalhado nas redes públicas, privadas, principalmente lidocaína com vasoconstrictor, lidocaína à base de vasoconstrictor chamado felipressina, que não tem a mesma potência, por exemplo, da adrenalina, da noradrenalina, mas ele é muito estável quando atua com a lidocaína e, consequentemente, permite um melhor tempo de ação, e isso faz com que ele seja um fármaco melhor tolerado. No nome fantasia, é um fármaco conhecido como Novocol, certo? A gente tem um anestésico do tipo mepivacaína, também um anestésico bacana. A gente costuma utilizar a mepivacaína sem vasoconstrictor nos pacientes que têm restrição à utilização de vasoconstrictor, a maioria deles, na verdade, que possuem restrição. Bupivacaína, um anestésico que tem um tempo de ação muito robusto, entretanto, é um anestésico que pode produzir cardiotoxicidade. Prilocaína, um fármaco que foi ligeiramente utilizado em odontologia, mas hoje perdeu bastante espaço, e um fármaco que a gente utiliza bastante atualmente, que é a nossa articaína. Tem um preço, um custo mais elevado para os nossos procedimentos, é bem verdade. Entretanto, é um fármaco em que a gente consegue realizar ali uma boa anestesia, ele tem uma constricção muito boa, consequentemente diminui muito o tempo de sangramento no transcurso ali, no transoperatório, durante o nosso procedimento, e é um fármaco muito bem tolerado. Tem sim a possibilidade de termos alguns problemas com a articaína, bloqueios de molares inferiores, por exemplo, é um fármaco que pode estar associado a um índice maior de parestesia, que é aquele efeito de sensação de dormência persistente na área ali de mandíbula, especialmente na região de trígono retromolar, na região posterior de mandíbula, bem como está associado a uma condição de metemoglobinemia. Ele pode, junto com a própria prilocaína,
está associado a uma condição de metamoglobinemia, uma condição que diminui o poder oxidativo das nossas células e, consequentemente, pode ser nocivo aos nossos pacientes, ok? Só dar uma verificada aqui, turma. Certo. Esses anestésicos, eles estão disponíveis na forma tópica em sprays, pomadas e assim por diante, e aqueles que precisam ser injetados no nosso paciente, eles abrigam este invólucro que a gente vai chamar de anestube, onde eles podem estar compostos por elementos plásticos ou de vidro. Vai depender do fármaco a ser utilizado, mas na maioria das vezes eles terão o único ponto em que eles terão de diferente são os componentes que irão atuar na conservação desses anestésicos, certo? Então, anestésicos que possuem esses conservantes, na sua maioria à base de metabisulfito, eles possuem no seu interior, turma, aquela bolinha que quando a gente movimenta esse tubete anestésico de um lado para o outro, essa bolinha migra no interior do nosso tubete, essa bolinha, esse nitrato, essa bolha de nitrogênio, ela está intimamente associada a diminuir o poder de oxidação desse anestésico e, consequentemente, ele atuar melhor no que se refere à condução, ao impacto anestésico de maneira geral. E ele pode estar apresentado de várias formas. Deixa eu só passar aqui. Ele pode estar apresentado de várias formas para vocês, onde a gente tem, como falei, as formas tópicas, especialmente a base de benzocaína, a lidocaína com fenilefrina, como eu falei, ela é conhecida como Novocor, um fármaco muito bem tolerado pela maioria dos pacientes, é o que a gente mais vai encontrar nas unidades públicas e privadas, principalmente na concentração de 2%, ele também pode ser vendido a 3% de concentração. Mepivacaína, na maioria das vezes, sem vasoconstrictor, como falei, onde a gente vai indicar para aqueles pacientes que possuem restrição à utilização de vasoconstrictor. Articaína, conforme a gente falou anteriormente, e a bupivacaína, que é muito elevado o seu poder de anestesia, entretanto, ainda que de maneira mínima, mas ele é um fármaco que possui ali uma possibilidade maior de produzir efeitos cardiotóxicos. Esses fármacos, eles vão variar em relação à sua duração. Normalmente, eles são tolerados e a sua duração ela é medida em função do tempo de anestesia pulpar desses fármacos. A maioria deles vão passear aí por algo em torno de 60 minutos, quando se trata de anestesia pulpar. Entretanto, a bupivacaína ela vai chegar tranquilamente a 3 horas, a 180 minutos de anestesia pulpar, podendo chegar até 12 horas, para vocês terem uma ideia, em relação à anestesia de tecidos moles. A articaína tem um tempo mediano, que vai variar aí em torno de 1h30 até 2 horas de anestesia pulpar, podendo chegar até 6 horas de anestesia de tecido mole. É interessante que a gente contenha essas informações, que a gente domine essas informações, porque às vezes, turma, a gente vai anestesiar nossos pacientes para a realização dos nossos procedimentos cirúrgicos e o paciente ele vai nos indagar depois da execução do procedimento de que ainda está anestesiado. Doutor, já fiz o procedimento, está com um bom pedaço aqui, só estou achando estranho que ainda estou anestesiado, já faz 4 horas. Aí você vai explicar para ele que algumas pessoas têm uma sensibilidade maior em relação a alguns componentes anestésicos e assim por diante. Tá bom? Dúvidas em relação a esse ponto inicial, turma? Tranquilo, né? Vamos adiante.
Professor, uma vez que eu compreenda quem são esses anestésicos locais e compreenda toda essa dinâmica pré-operatória, eu vou me deparar com a possibilidade de realizar as minhas primeiras técnicas anestésicas. Isso mesmo, certo? E essa técnica anestésica, ela passa pelo manejo pré-operatório do meu paciente, todas aquelas tomadas de decisão anterior à execução do procedimento, até que eu estou lá com o meu paciente, frente a frente, a iniciar ali o meu primeiro atendimento. Eu vou solicitar que esse paciente bocheche clorexidina a 0,12%. Na maioria das vezes, a 0,2 é a melhor opção, mas o que a gente vai encontrar em consultório vai ser clorexidina a 0,12. Esse paciente vai fazer um bochechinho de 1 minuto. A gente já vai ter feito a asepsia extraoral desse paciente, a antisepsia, com clorexidina a 2%. Esse paciente já vai estar paramentado, já vai estar lá com o campinho fenestrado sobre ele. E aí a gente vai iniciar o nosso procedimento. Seca toda a mucosa, se for uma área em que a gente consiga executar a aplicação de anestésico tópico, a gente faz a aplicação desse anestésico tópico, porque lembrem, uma agulhinha vai furar essa mucosa, vai furar esse tecido, então a gente tentar diminuir essa experiência de dor, esse impacto nocivo ao nosso paciente, e aí a gente vai montar o principal instrumento de trabalho nosso, que é a nossa seringa Carpuli. Então vocês vão acompanhando aqui no videozinho que segue. A gente tem a nossa seringa Carpuli, a nossa agulha anestésica e o nosso tubete anestésico. Seringa Carpuli convencional. O colega vai quebrar nosso Carpuli, ele vai abrir literalmente para que a gente tenha condições de acessar a área do êmbolo, para que a gente coloque o nosso anestube nessa área. É só puxar aí ele bem para trás, turma, ó. Uma vez que a gente fizer a quebra dessa carpulha, a gente vai colocar o nosso tubete anestésico no interior dela. Observe que tem um dispositivo que permite o puxar literalmente dessa carpule. Com essa área legitimamente exposta, a gente vai inserir o nosso tubete. Lembre que a parte metálica do tubete ela sempre fica para baixo, nunca colocar o contrário, o êmbolo para cima, parte metálica para baixo, e a nossa carpula é devolvida para a sua posição de origem. A gente agora vai manipular a nossa agulha anestésica para que ela seja inserida, seja colocada diretamente na nossa carpule. Observem que esse tubete, esse invólucro, perdão, com esta agulha, ele possui uma trava posterior e anterior, ele tem um lacrezinho que não precisa ser removido, a gente simplesmente roda esse invólucro superior para um lado, segurando a parte básica aí da nossa agulha. E aí a gente vai ter acesso à projeção pontiaguda que será inserida junto à nossa carpula e, consequentemente, ao nosso tubete anestésico. E uma vez que essa área está exposta, ó, a gente coloca ele diretamente junto à nossa carpule, usa uma pinçazinha para segurar essa agulha, certo? O cenário ideal é nunca colocar a mão diretamente aqui na frente, a fim de que de repente, ao escapar disso, você corra o risco de furar, como não fazer assim, ó, com a mãozinha para frente, sempre fazer com a mãozinha do lado aqui, ó, e rosquear, literalmente fechar, vedar, até que ela tope a base da carpule por completo. E aí o meu dispositivo ele estará rígido, firme, pronto e alinhado para poder ser aplicado diretamente no meu paciente.
Quando eu for realizar a utilização, eu removo a ponta de cobertura, faço as aplicações necessárias para o pleno desenvolvimento anestésico do meu procedimento e, ao final, se houver a possibilidade, a literatura não aponta para que a gente faça o reencape dessas agulhas. Entretanto, se houver a necessidade de que em algum momento esse procedimento seja realizado, a gente pode fazer com a utilização de uma pinça, mas, como falei, ó, nunca tocando com a aba posterior da nossa agulha, onde possivelmente a gente seja alvo de um acidente, de uma perfuração ou algo do tipo. Principalmente no momento posterior à utilização dessa agulha, porque essa agulha já vai estar contaminada. Remove a nossa agulha e aí, ao encaixá-la no nosso dispositivo, ó, com a mãozinha, na verdade, deve estar para trás, a gente encaixa isso e faz o legítimo descarte. Sabe como que a gente faz diretamente na clínica, turma? A gente pega aquele porta-agulha, desrosqueia essa agulha já diretamente na boquinha ali do descarpaque e já joga ele direto. Isso diminui o índice de acidentes bruscamente, tá bom? Professor, agora que eu montei a minha carpule, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a analisar a técnica a ser executada. Como a gente falou, a gente trabalha mais especificamente com anestesia intraoral, intrabucal. E essas anestesias do tipo intrabucal, elas vão ocorrer por vias terminais ou por vias de bloqueio. Quando se trata de via terminal, a gente tem uma terminação mais superficial, que a gente acessa, por exemplo, com sprays, com gelo, com a própria benzocaína tópica, e a gente diminui a sensibilidade superficial de peles e mucosas, ou a gente vai acessar terminações nervosas através de uma infiltração profunda, da entrada de uma agulha próximo a uma terminação nervosa. Isso caracteriza a nossa famosa técnica do tipo infiltrativa terminal. Quando se trata de técnicas do tipo infiltrativas terminais, a gente tem basicamente o desenho do vídeo que se segue. Neste vídeo, a gente consegue analisar mais especificamente a relação dessas terminações nervosas com a área periapical dos nossos elementos dentários mais especificamente. E supondo que a gente vai anestesiar, por exemplo, essa área de caninos e premolares, a gente afasta o lábio, a bochecha, literalmente, do nosso paciente. E essa área do fundo aqui da bochecha, turma, a gente chama de fundo de saco, com a nossa agulha literalmente paralela ao longo eixo do dente que a gente deseja anestesiar. A gente insere essa agulha até aproximadamente ali metade, pouco mais de um terço dessa agulha para a execução desse tipo de procedimento, com o biselzinho sempre voltado para a área do osso do meu paciente, nunca inserindo essa agulha até a calota, até essa projeçãozinha esbranquiçada que tem aí da minha agulha, porque a gente sabe que essa área da haste, próximo à calota, é a área em que a gente tem um índice de fratura maior em relação a essa agulha. Então, mais especificamente, é assim que ocorre as anestesias do tipo infiltrativas terminais, especialmente aquelas em que a gente quer anestesiar elemento dentário, muito aplicado na maxila, turma, onde, como falei, a gente o dente a ser anestesiado, paralelo, área de fundo de saco e adentro com parte dessa agulha para realizar a injeção anestésica deste dente correspondente. Eu posso fazer isso para todos os dentes de maxila e eu posso fazer isso para todos os dentes, com exceção dos molares, ok? Essa técnica, onde eu infiltro esta anestesia por vias vestibulares, logicamente apenas a minha mucosa vestibular será
anestesiada. Se eu precisar anestesiar a área lingual, a área palatina desse meu paciente, ou eu vou partir para um bloqueio dessa mucosa, ou vou fazer anestesiazinha terminal também naquela área, próximo ali ao ápice na região lingual e palatina do nosso paciente. Entretanto, nem sempre eu vou realizar os meus procedimentos apenas com anestesias do tipo infiltrativas terminais. Eu posso e vou, em alguns momentos, executar o que nós chamamos de bloqueios. Eu vou agir muito próximo do nervo e não necessariamente de uma terminação deste nervo. E aí, quando se tratar de bloqueio, eu sempre vou me fazer uma pergunta, turma. Eu vou bloquear a ação de quem? De elementos duros ou de elementos moles? Quando se trata de maxila, elementos duros, dente e toda a área endurecida vai estar associada ao nervo alveolar superior. E cada uma das áreas em que ele inerva em função das suas terminações anterior, médio e posterior. E, consequentemente, eu posso estar realizando o bloqueio de cada uma dessas terminações. Quando se trata de nervo alveolar superior anterior, a técnica de bloqueio é a seguinte. Primeiro, eu compreendo que para cada lado, esse nervo ele vai inervar esses elementos dentários do canino até o incisivo central do lado em que eu vou estar anestesiando. A principal referência que eu vou ter é a minha bossa canina. E quando eu puxo, literalmente, a bochechinha desse paciente, eu tenho uma prega mucovestibular na área de canino aí, onde eu vou praticamente localizá-la e inserir a minha agulha, mais uma vez, inserindo aí até cerca de metade dessa agulha, para que eu consiga injetar o meu anestésico muito lentamente, ok? Quando eu faço isso, eu anestesio o canino, lateral e central de uma única vez. Isso significa que, turma, se eu vou realizar procedimentos múltiplos em dentes anteriores e superiores, o que é que eu faço? Eu bloqueio, que é para poder eu não precisar estar furando dente a dente para fazer infiltrativas terminais aqui. Faço um bloqueio e aí consigo trabalhar nesses 3 dentes tranquilamente. Injeto ali cerca de 75% do meu anestésico e meu elemento dentário ele estaria praticamente bloqueado de canino a incisivo central. E se eu quiser do outro lado, vou fazer a mesma coisa, de canino a incisivo central. O outro bloqueio que a gente consegue visualizar diz respeito à terminação média do nervo alveolar superior e, consequentemente, na sua terminação mediana. Se a minha referência para anterior era o canino, a minha referência para o médio são os meus pré-molares. Eu tinha a mucosa vestibular ali na região do canino, agora eu vou ficar de olho nos meus pré-molares para a terminação do meu nervo mediano. A minha principal referência é exatamente ali a linha mediana entre os meus pré-molares. Localizo os pré-molares e vou funcionar exatamente aí, ó, entre eles. Insiro a minha agulha quase que paralela ali ao longo eixo do dente. Ela tem uma ligeira inclinação ali que não é ali, digamos assim, muito legítima, muito robusta, é quase que paralela mesmo. E aí a gente faz a injeção anestésica de cerca de 75% do nosso tubete. Remove a nossa Professor, agulha. Sei lá. a agulha sempre calibre 27. É o ideal. É o... É o ideal. Porque, assim,
A gente tem calibres que vão variar até próximo do 30 ali. A gente sabe que maior, né? Quanto maior o número do calibre, o número, perdão, menor o diâmetro, né? Então, agulhas 30, elas são mais delgadas do que 27, que são mais delgadas do que 24, que são mais delgadas do que 25, 23, assim por diante. Então, normalmente a gente utiliza uma agulha do tipo 27, como você falou, e ela varia um pouco, Cauano, em relação ao comprimento, né? A gente tem agulhas que vão variar ali de 2 a 3 centímetros, né? De 20 a 30 milímetros, agulhas curtas e as famosas agulhas longas, mas a gente consegue realizar a maioria dos nossos procedimentos com a agulha curta do tipo, do calibre 27. Perfeita a sua colocação. Quando se trata de elemento posterior, Cauano, eu vou anestesiar ali toda a área de molares, com exceção da minha raiz médio-vestibular do primeiro molar superior, que ela é inervada pelo médio, certo? E aqui a mesma coisa, ó. Lá no anterior, minha referência, canino. No médio, a minha referência, a linha mediana entre os pré-molares. E no posterior, a minha referência, logicamente, serão os meus molares, certo? Então, eu vou imaginar com a agulha ligeiramente inclinada para a posterior, É ali a acima do segundo porção. molar, né? Oi? Acima do segundo molar, nessa prega. Isso, exatamente. Exatamente. E aí a gente vai ter que entrar, Cauano, com a agulha um pouco inclinada aqui, por causa da questão da abertura bucal do nosso paciente, ó. Mas observe que a gente vai lá a nível do segundo molar, e como a agulha vai inclinada um pouquinho, ali em cerca de 45 graus, e ligeiramente inclinada também para a posterior, certo? Então, a gente tem aí digamos assim, um depósito anestésico muito próximo das raízes distais do segundo molar e, consequentemente, muito próximo das porções medianas do terceiro molar. Observe que parte da agulha está fora, essa agulha não está topando até a calota, e aí a gente remove a nossa agulhinha, ok? Injeção lenta, vai demorar ali 1 minuto e meio, pelo menos, na injeção de um tubete, observando todas as reações do paciente, tudo bem direitinho, tá bom? Aí vai direto no nervo alveolar superior. Isso, Posterior. isso, nesse caso, superior posterior. Isso é para dente. Porque quando eu anestesio nessas áreas, turma, de bloqueio do nervo alveolar superior, independente da terminação, anterior, média e posterior, apenas a mucosa vestibular ela também é anestesiada por tabela. A mucosa palatina ela precisa de um complemento no nervo nasopalatino ou no nervo palatino maior, ok? Quando se trata do nervo nasopalatino, mais especificamente, é exatamente aquela região de canino a canino que será anestesiada. Então, eu tenho aqui exatamente a minha área de papila entre os incisivos. Toda essa área de canino a canino vai ser anestesiada. Então, eu normalmente coloco algodão aqui na área vestibular do meu paciente todinho. Eu venho com a seringa tríplice, eu seco bastante a área em que eu vou executar a minha infiltração anestésica, pego o meu anestésico tópico, faço a aplicação do meu anestésico tópico e, se eu quero anestesiar a mucosa, por exemplo, do lado direito aqui do meu paciente, o que é que eu faço? Eu desvio a minha papila um pouquinho e injeto em direção ao lado direito. Se eu vou anestesiar o lado esquerdo, eu desvio a minha papila um pouquinho e injeto do lado esquerdo. Olha que legal, turma. Palato é muito massa. Começou a injeção, ó, a agulha só entrou, ela já começa a ficar esquemiada. Entrou a agulha, a própria compressão já começa a esquemiar a área. Opa, perdão.
Então, observe. A agulhinha vai ser inserida agora. Ó, já ficou branquinho aqui, ó. E à medida que a gente vai anestesiando, ele vai ficando cada vez mais claro, cada vez mais branco. Isso é o anestésico que está sendo depositado aqui. Isso significa que o nervo nasopalatino, especialmente nessa porção de canto de central até o canino do lado direito, vai começar a estar anestesiada. Observe bem branquinho aqui, ó, o ponto de injeção. Isso aqui a gente vai estar não vai estar com a mãozinha aqui, tá, turma? Afastadorzinho. Realizar com segurança nossa técnica. Vai injetar aí 15%, 20% do Anestube no máximo. E aí a área de mucosa palatina estaria anestesiada para estes dentes. Se eu quero trabalhar em dentes posteriores, aí agora é o meu palatino maior que vai entrar em evidência, certo? Aí meu palatino maior, ele está perto de quem? Dos meus molares. Ele está lá atrás, mais ou menos a 1 centímetro da margem cervical dos meus molares. Então, a técnica ela é executada mais ou menos a essa maneira. Eu sei que ele vai inervar dos pré-molares até os meus molares. Professor, essa é a mesma técnica, só que por palatina? É a mesma técnica, só que lá nos molares, né? Porque ali no nasopalatino, eu estava executando exatamente ali na área de dentes anteriores. Aqui, ó, eu vou pegar o meu segundo molar, eu vou medir mais ou menos 1 centímetro de distância da margem cervical dele em direção ao centro da cavidade oral, porque aqui está próximo do meu forame palatino maior. E aí a minha agulha entra lá, ó. Ó que interessante aqui, calma, na posição. Então, ó, quando o meu paciente ele está com a boquinha aberta aqui, ó, eu vou trabalhar nesse lado, a minha agulha está vindo do lado oposto, ó, atravessadinha, que é para eu poder, digamos assim, aproveitar ao máximo a dinâmica de abertura bucal desse meu paciente. Faço o manejo pré-operatório, paciente bochecha clorexidina, tudo direitinho. Eu seco bem a área, vou com anestésico tópico lá na margem do meu segundo molar superior, na margem interna, na margem palatina, ali na porção cervical. Aí é que eu entro com a minha agulhinha. Vai Esses, de- esquemeando rapidinho também. esses dedos aí no meio, para gente que é iniciante, corre o risco de perfurar o dedo. É, não é legal não. Aqui a gente vai usar o afastadorzinho de Minnesota mesmo. Vai anestesiando bem lentamente. Professor, aí já vai direto no forame? Vai próximo. A gente bate Próximo. no osso aí. Sempre próximo, nunca direto nele. Mas corre o risco de ir direto, assim, alguma vez? Corre, porque pode ser que tenha alguma variaçãozinha anatômica aí. O paciente sente tipo um choquezinho. Aí você volta com a agulha. Ele dá um Sim. pulinho na cadeira. Não é nada demais, não, assim, muito abrupto, não. Mas ele dá um pulinho. Aí você volta e injeta um pouquinho mais pro lado. Anterioriza um pouquinho. Anteriormente é interessante colocar o analgésico tópico Sim, nessa sim, região. sim, sim. Professor, falando nesse choquezinho, uma vez eu fui anestesiada e eu senti o choque no lábio todo. Isso acontece por quê? Já ouviu Como falar? é? Uma vez eu fui anestesiada no dente e eu senti o choque no lábio. Deu um choque. Por causa do nervo alveolar inferior. O nervo alveolar inferior, o trajeto dele, quando a gente vai bloquear ele,
tem o nervo lingual e tem o nervo bucal. Então, tipo, quando a agulha, vamos dizer assim, se aproximou do trajeto do nervo bucal, aí deu esse salto, deu esse choquezinho em relação ao nervo bucal, entendeu? Aí lábio, às vezes a língua também, você sente um choquezinho diretamente na língua, é porque a injeção anestésica foi feita quase que diretamente, muito próximo ao nervo. Aí o paciente perdeu ali de forma imediata, praticamente, né? Nesse caso, você praticamente perdeu a sensibilidade de forma imediata, na área do lábio ali. É bem esquisito, porque dá um susto. Dá um sustinho. Se eu precisar de complementação anestésica, aí eu apelo para a técnica papilar. É uma técnica que a gente utiliza muito em odontopediatria também, tá, turma? E é o que a gente vai usar, por exemplo, nas nossas raspagens. Então, seca bem a área, faz anestesia tópica na primeira papila que a gente for anestesiar. Tira a mãozinha, isso. Aí tá aqui a papila gengival, ó. A gente entra com a agulha em direção à papila, já começa a esquemiar, já começa a executar a injeção anestésica. E observem, ó, que vai esquemiando aqui, ó. À medida que você for injetando, essa isquemia ela vai se propagando para as áreas subjacentes, para as áreas laterais. E aí o que é que você faz? Se você tirar aqui a agulha e você injetar ela na área que está esbranquiçada, o paciente não vai sentir mais, porque teoricamente essa área já está anestesiada. Aí você consegue, por exemplo, anestesiar toda a área vestibular, porque se anestesia aqui com uma furadinha, o anestésico ele vai vir chegar até mais ou menos essa parte mediana. Quando você entrar aqui novamente, o anestésico vai inundar a papila proximal. Então, a gente consegue levar, vamos dizer assim, anestésico para várias áreas, né? Anestesiando papilas e papilas, sendo que o paciente ele sente apenas uma perfuraçãozinha inicial, ok? E aqui é onde a gente costuma ter um pouco mais de dificuldade em relação à execução das nossas anestesias, que são nas técnicas de bloqueio do nervo alveolar inferior. Turma, e aí só um detalhezinho, tá? Isso aqui, como se aplica é uma coisa. Agora, onde e o que, vocês têm que vir sabendo, certo? Então, tipo, vou anestesiar o elemento 36. Certo, vou anestesiar o elemento 36. Qual é a técnica anestésica que eu vou utilizar para remover o elemento 36? Ah, eu preciso que dente e mucosa esteja anestesiado, porque senão o paciente vai sentir dor. Ah, 36 aqui dentro. É um primeiro molar inferior. Molares inferiores, obrigatoriamente eu vou cair numa técnica de bloqueio. Bloqueio de quem? Do nervo alveolar inferior. E, consequentemente, o nervo bucal e o lingual, Vânia, eles serão anestesiados nesta técnica de bloqueio. E isso faz com que, neste caso, toda essa área aqui, ela esteja anestesiada, certo? Então, lábio, língua, bochecha e o próprio elemento dentário, desde que eu acerte a técnica direitinho, certo? E como que funciona essa técnica? Eu seco bem a área, eu vou com o anestésico tópico lá nessa área aqui, ó, de trígono retromolar, tem um triângulozinho aqui que vocês podem estar observando, ó, certo? Quando eu faço isso aqui com um afastadorzinho, esse triângulo ele fica bem evidente. Coloco o anestésico tópico na área em que eu vou entrar com a minha agulha. Observe quando faço aqui o tecido, ó, posterior ao segundo, a área ali do terceiro molar, tem uma espécie de cavidadezinha que se oferece para mim mais ou menos nessa área, ó. Se eu tensionasse bem,
com o meu afastador, eu conseguiria mostrar para vocês bem direitinho. A agulha, ó, ela vai entrar mais ou menos 1 centímetro acima do plano oclusal e quase que paralelo aqui ao plano dos molares. Triângulozinho aqui, ó, ele vai entrar exatamente aqui ao centro. Pode falar. No caso, você aperta com o dedo para sentir o local? Você Ou não? aperta com o dedo, depois você já tira e já vai com o afastador. Porque quando você aperta, você sente que tem uma espécie de depressãozinha, que é para Como se você... fosse É o tira-teima. um buraquinho, como se fosse uma cavidadezinha, né? Um buraquinho. Sente uma depressãozinha, certo? Compatível com o tamanho ali do nosso dedo. Uhum. E aí vai injetar, ó, o nosso anestésico. A agulha entra, não vai até o final. E aí a gente começa a injetar o anestésico aqui, sempre acompanhando, ó, o êmbolo, o trajeto dele direitinho. Eu gosto de realizar essa anestesia em 2 tempos. Explico já como que eu costumo fazer. Agora olhem que a agulha já entrou um pouquinho mais. Professor, aí pode ser usado uma agulha mais longa, né? Pode Foi, sim. eu não, foi impressão minha, eu dei um giro Isso, exatamente. deu, né? Aí o que é que a gente faz? Eu vou dizer como que eu costumo executar essa técnica. O primeiro ponto que eu faço, eu entro aqui, ó, quase que paralelo ao vestibular do molar, e eu bato no osso um pouquinho. A agulha entra, bate no osso, aí eu volto e injeto um pouquinho de anestésico. Quando eu faço isso, o meu nervo bucal, ele é anestesiado. Por quê? Porque ele vem aqui no ramo da mandíbula e ele sai em direção à vestibular. Então, eu anestesio o nervo bucal a princípio. Retiro a agulha e na mesma direção eu entro com ela aqui até cerca de metade, um pouco mais da metade, e injeto todo o restante do tubete anestésico. Com isso, eu inicio a pega do meu nervo alveolar inferior, mas basicamente é o meu nervo lingual quem vai estar sendo anestesiado. Injetei um tubete anestésico, eu tiro, venho para o lado oposto, certo? Ó, minha agulha, minha carpula que estava paralela ao plano dos dentes, ela agora vem para o lado oposto, vai ficar repousando quase que a nível dos pré-molares do lado oposto, e eu entro com um anestube novo diretamente, exatamente na área que eu estava antes, só que com a agulha agora, com a carpulha agora, no sentido dos pré-molares, que é esse sentido em que o colega finaliza aqui, ó. Só que ele faz um girozinho com parte da agulha já no lugar. Eu prefiro vir com a agulha já aqui, ó, a nível dos pré-molares e entrar com ela, tá? Para poder executar a técnica de bloqueio corretamente. Eu coloco no mínimo 2 tubetes anestésicos aí. Um, onde inicialmente minha carpula está aqui, paralela. 2, onde o meu segundo tubete ele está aqui repousando sobre os pré-molares do lado oposto. Com isso, nervo alveolar inferior, bucal e lingual estarão anestesiados. Ok? Nessa técnica, professor, o bisel sempre voltado para o osso, né? Isso, isso. Por fim, uma outra técnica, turma, que é a técnica associada ao bloqueio do nervo mentoniano. Lembrem que o nervo alveolar inferior, ele está lá no forame mandibular, ele entra no forame mandibular e vai por dentro da mandíbula no canal mandibular, até que ele se exterioriza lá no nervo mentoniano, certo? Se eu pego ele lá atrás, aqui onde a gente utilizou esse bloqueio, toda a ação desse lado que eu anestesiei todinho, teoricamente vai estar anestesiado. Entretanto, eu posso querer um poder
de anestesia, de bloqueio também, só que agora um pouco mais anterior, sem ser para os meus molares, dos pré-molares para frente. E aí, com isso, eu tenho que lembrar da saída do meu forame mentoniano e injetar o meu anestésico próximo a ele. Ó. Opa. Fica entre os premolares inferiores, né? Ali na mucosa. Isso. Então, ó, bloqueio na área de trígono retromolar para os meus molares, bloqueio do mentoniano, ó, de pré-molar até incisivo central. Eu lembro que o meu forame mentoniano, ele vai ficar aqui muito próximo do ápice do meu pré-molar inferior, do meu primeiro pré-molar. E ali quase que entre um pré-molarzinho e o outro, uma agulhazinha curta, ó, eu injeto a minha agulha, consequentemente eu inicio a injeção do meu anestésico. Essa mucosazinha eu estou puxando bem, afastando bem. E aí, quando eu finalizo a injeção do meu anestésico, ó, desse pré-molar até esse incisivo central, praticamente todos os dentes estão anestesiados. Turma, o que é que pode ser isso aqui, ó? O que é isso aqui? Exostose. Exostosinha mandibular, famoso torus mandibular. Não sei se vocês perceberam, mas o paciente tem um torus palatino aqui gigantão. Deixa eu só ver qual foi deles. Não. Ó, toruzinho palatino ali, ó. Bem evidente. Ok? Por fim, duas técnicas especiais, né? Uma técnica em que a gente consegue, ali na falha da execução de técnicas convencionais de bloqueio, acessar ali praticamente a margem dos nervos, dos ramos mandibulares e maxilares do nervo trigêmeo, próximo à cápsula articular, técnicazinha que a gente chama de técnica do tipo de Go-Gates, é um bloqueio. Ao invés de a gente utilizar aquela injeção similar do bloqueio mandibular, a gente sobe lá praticamente na distal do último elemento dentário, do lado que a gente quer anestesiar, e vai inserir a agulha lá próximo à articulação temporomandibular. E aí a gente vai pegar essa inervação lá em cima, certo? É uma técnica de difícil execução. A diferença dela para aquela segunda etapa do bloqueio é que o bloqueio estava entrando mais aqui embaixo, né? Ela eu estou entrando com a minha referência ao molar superior. E uma outra técnica, que é a famosa técnica de vasiraniaquinose, que é a famosa técnica de boca fechada. O paciente está com trismo, não consegue abrir a boca, eu não consigo anestesiar.
Então, o paciente com os dentinhos literalmente travados, ele abre uma margem ali próximo à porção cervical, próximo à porção periapical dos molares superiores, para que eu faça a injeção anestésica e, consequentemente, consiga pegar as terminações também desses nervos e, consequentemente, eu consiga executar os meus procedimentos de maneira mais indolor. Isso provoca, inclusive, o relaxamento do movimento ali de abertura e facilita que a gente execute ali o nosso procedimento. A agulhinha, ela passa margeando exatamente a porção interna do ramo mandibular e, consequentemente, a gente deposita ele ali muito próximo da inserção, da entrada dele no canal mandibular, no forame mandibular. Nesse jeito aí não tem o risco da agulha quebrar, não? Assim, que Não, parece você que ela vai... funciona. Não, você tem que ir sempre com cautela, muito devagar, certo? Sem realizar movimentos muito bruscos, mas para a gente ter uma... Existem problemas de fraturas de agulha, mas passa muito mais pela falta de qualidade do material do que pela técnica, porque tem que ser um movimento muito brusco para poder estar executando essa fratura da agulha, tá? Essas são as referências que a gente vai utilizar ao longo do semestre, principalmente aqui o Peterson e o próprio Prado, certo? O Prado de cirurgia, não é o Prado da farmacologia, Prado de cirurgia, onde a gente vai estar recorrendo em alguns pontos ao Malamed, de anestesiologia, a anatomia de maneira geral e assim por diante, tá? Então, basicamente, esse é o momento em que a gente finaliza os traços iniciais de conteúdos anteriores dessa disciplina e a gente vai dar o próximo passo na nossa próxima aula para discutir já a respeito de técnicas cirúrgicas. Aí depois a gente vai concentrar em relação à extração de dentes irrompidos e a gente vai ter aulas voltadas para a extração de dentes inclusos, complicações em exodontia, trauma dentoalveolar, cistos, tumores e noções de cirurgia hospitalar. Então, basicamente, esse é o caminho que a gente vai percorrer ao longo dessa disciplina, certo? Semana que vem, a gente vai estar passando já um cronogramazinho de atividades que a gente vai iniciar a desenvolver nessa disciplina, atividades técnico-práticas, logicamente. E aí, com isso, você já deu uma corridinha para ver se adquire esse material de cirurgia até ali o meados de outubro, pelo menos, para que a gente já tenha condições de, depois das provas de primeira unidade, de estar executando algumas tarefinhas técnicas, né, com aquele nosso material, tá bom? Sim, não vai precisar para agora, para o mês de setembro, né? Talvez o ideal, o cenário ideal para a gente é finalzinho de setembro, mas como a gente também demorou no devolver dessa lista para vocês, a gente não tem problema em antecipar algum conteúdo, caso a gente precise, não, tá bom? Tá. Se chegar no finalzinho de setembro a gente não tiver com isso tudo ok, a gente vai ter que aguardar as provas de primeira unidade, que finalizam ali na primeira semana de outubro. Aí, com isso, a gente consegue já tá iniciando as nossas atividades mais técnicas dentro dessa disciplina, tá bom? Eu respondo já as suas mensagens, inclusive, viu, Larissa? Tá bom, eu mandei um monte de coisa que se precisar um tempinho você responde. Valeu, Léo. Nada. Turma, dúvidas? Tranquilo, né? Vou finalizar aqui a nossa gravação.